Planta Aí é um podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu, Danila Borobia e Camila Winter decidimos criar essa iniciativa em um formato bate-papo sobre bastidores do empreendedorismo, erros, acertos, perrengues, vida real. Entrevistas com convidadas para gerar questionamentos, reflexões e aprendizados sobre como tocar um negócio, sendo mulher em um mundo como esse que nós vivemos. De empreendedoras reais para empreendedoras reais. Essa iniciativa tem como ideia se transformar em uma rede de apoio para outras empreendedoras. Então, você pode enviar sempre suas dúvidas, sugestões e desabafos para o e-mail podcastplantai@gmail.com. E para receber as nossas notificações dos próximos episódios, é só fazer parte da nossa lista de avisos, no link aqui abaixo para quem está no YouTube. Muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Planta Aí, e hoje é um episódio muito especial. Aqui quem está falando é Camila Winter e estamos juntos aqui com a Danila Borobia, é a nossa primeira convidada do podcast, Carol J. Então, por esse motivo aí tem sido, uma grande alegria para a gente gravar esse episódio, porque realmente torna tudo especial. Desde o início, quando Danila e eu concebemos a ideia desse podcast, nós já tínhamos em mente a intenção de convidar outras empreendedoras maravilhosas para poder contribuir, para poder compartilhar com vocês também que estão ouvindo a gente, como que é a realidade delas também. Lembra que a gente sempre fala em cada um dos episódios que, de fato, a nossa intenção é construir a nossa rede de apoio e está começando agora, realmente, a começar a crescer o nosso jardim. Então, hoje, a gente vai fazer um bate-papo falando um pouco sobre marketing digital como ferramenta de empreendedorismo. Escolhemos esse tema porque a Carol J é especialista no assunto. Muito bem-vinda, Carol, mais uma vez. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. E se apresente aí para essa mulherada que está escutando a gente, como que foi aí, a sua jornada, tanto no empreendedorismo e também como na área de marketing digital, que é a tua área de atuação. Compartilhe aí com a gente. Muito obrigada, Camila, obrigada, Danila, pelo convite, E obrigada você aí que está escutando também esse podcast maravilhoso. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, A gente se conheceu pelo digital e desenvolvemos uma relação aí ao longo desse um ano, Um ano e pouquinho. E eu tenho acompanhado o trabalho dessas maravilhosas. E é um prazer para mim estar aqui fazendo parte desse projeto. Você é a primeira convidada, estou me achando, entendeu? E já quero aproveitar aqui o momento para dar um oi para você que está aí ouvindo com o jargão da Carol. Então, eu já quero falar para vocês que se sair um querida aqui no meio é porque eu chamo todas as pessoas que realmente eu julgo de queridas, chamo de queridas mesmo, com carinho. Então, se sair um querida aqui, não é irônico, então... Sejam muito bem-vindas, queridas, a esse podcast maravilhoso. E obrigada, meninas. Espero que seja... Espero não, É o início de uma jornada de muito sucesso aí. Eu tenho certeza de vocês. Tamo junto. Ai, obrigada, Carol. A gente está muito feliz mesmo de ter você por aqui. E aí eu queria saber um pouquinho mais assim sobre o seu trabalho. A gente queria entender um pouco mais. Eu e Camila também estamos no digital, no marketing digital, também usamos muito isso, o nosso trabalho, essa ferramenta tão maravilhosa, mas tão complexa ao mesmo tempo, não é mesmo? Sim. E a gente queria entender um pouquinho assim o que é o marketing digital, porque existem umas coisinhas aí que as pessoas confundem, então nada melhor do que perguntar para uma pessoa, que é especialista nisso. É bem isso, Eu costumo dizer que, na verdade, nem sou eu que costumo dizer isso, porque aí eu estaria me apropriando de alguém. Mas como a gente não sabe quem foi que disse, a gente fala mesmo assim, não dá nome aos bois, O marketing digital, na verdade, gente, ele é essencial, para todos os negócios, para todos os empreendedores, para todas as empresas, para todo mundo que trabalha com atendimento, com vendas, oferece seus produtos, seus serviços. Então, o marketing digital, ele, na verdade, ele é a ferramenta que complementa o teu negócio e que vai trazer o teu negócio para o digital, O marketing, na verdade, digital, ele é um bom e velho marketing, só que
aplicado ao digital. Então, existem algumas técnicas mais específicas, sim, mas que diferenciam aí o marketing tradicional, lá das mídias pagas da TV, dos jornais, etc., e do marketing no online. Então, vai existir, sim, algumas diferenças, mas o importante é a gente entender que o marketing digital, ele não é o fim, ele é o meio. Então, o fim é o produto e o serviço que você vai oferecer. O fim que eu digo é, a pessoa, ela precisa de um determinado produto ou serviço, ou resolver um determinado problema que ela tem. Então, seja lá que ela tá com frio e ela precisa de uma jaqueta, assim, a gente vai oferecer aí o produtor dessa jaqueta, né? Tô dando um exemplo bem bobo, assim, digamos assim, né? Sem nexo nenhum e nem tem a ver com o digital, para justamente deixar claro, porque as pessoas pensam que o marketing digital tem, inclusive, o próprio mercado dos grandes players educou de que o marketing digital é uma disciplina separada e ponto, acabou, ou que você tem que aprender marketing digital porque você vai vender marketing digital. Isso não é verdade. O marketing digital então, a pessoa, voltando ao exemplo, a pessoa está precisando de uma jaqueta porque ela está com frio. O produtor dessa jaqueta vai construir de uma forma que seja específica para aquele tamanho, específica para aquela situação, então, ou muito frio, ou só uma jaquetinha leve ali, e vai solucionar o problema. Mas existe um meio que deve ser aplicado para que, ok, eu sou a pessoa que está com frio. Como que eu faço a ponte entre a pessoa que está com frio e a pessoa que tem a jaqueta para vender? Então, é aí onde, no caso do online, a gente coloca o marketing digital, certo? Com as técnicas aplicadas. Então, vão ser conteúdos nas mídias sociais, né? Porque hoje a gente está numa época, entrando um pouco numa área mais técnica, né? Hoje a gente vivencia uma época que no marketing a gente chama de B2C, né? Ou B2C, né? Que é o quê? É um marketing voltado, business to, né? Consumidor, enfim, eu não sei o inglês, né? Mas vamos lá. Vamos lá, que o inglês aqui não é o foco. Mas é um marketing mais voltado para o consumidor, para o relacionamento, para entender o que o cliente precisa, né? Então, a gente vive nessa época em que não é simples assim, olha, eu tenho um produto, compra aí. Eu tenho um produto que soluciona o teu problema, que entende quais são as suas necessidades, então o seu feedback é muito importante e é onde a gente vai melhorando esses produtos. Então, para fechar essa ideia do marketing digital, é muito importante que vocês coloquem na cabeça o seguinte: marketing digital não é uma disciplina separada, que você aprende ou não. Se você quer ter um negócio lucrativo, que opera principalmente no online, né? E mesmo que você não opere no online, ou seja, com um infoproduto, de repente você tem um curso online, ou uma mentoria, uma consultoria, algo que funcione literalmente no online. Às vezes você tem uma loja física e você quer aumentar suas vendas? Vai para o digital, porque as pessoas estão voltando seus olhos para o tempo todo para as redes sociais, o tempo todo para o digital. Então, é onde a gente usa o marketing digital para fazer essa ponte do estou oferecendo algo que possa te interessar, né? E aí, através do algoritmo, enfim, são umas coisas bem técnicas que eu acho que nem vale a pena falar tanto disso, mas eu acho que o mais importante é entender que se você quer ter um negócio, digital ou não, de sucesso hoje, e o que seria sucesso? Porque é muito relativo para cada pessoa, né? De sucesso seria você bater as suas metas. Você precisa estar no digital. Ai, Carol, então vou ter que fazer um Instagram, meu Deus do céu, vou ter que postar todo dia. Não necessariamente. Talvez a estratégia que você tenha que aplicar, e é isso que você vai aprender no marketing digital, seja menos cansativa do que uma pessoa que quer ser uma influenciadora, por exemplo. Essa pessoa... as influenciadoras, elas indicam produtos, elas têm um olhar, elas têm um público que atende determinada demanda. Então, as marcas chegam nela e falam, olha, o blogueira de cabelos, eu quero que você apresente aí o meu produto, então, porque eu quero vender mais, eu quero que tenha mais visibilidade, né, gente? Quem é que nunca comprou nada por indicação? Você já comprou, Camila? Danila? Com certeza. Nossa, eu não faço uma compra sem ver resenha antes, seja principalmente blog, né? Então, Sim.
Ontem mesmo eu fiz isso, estou querendo comprar um aspirador de pó, eu estou vendo resenha em tudo quanto é lugar, no YouTube, até mecânico fazendo resenha para coisa de solução para limpeza dos automóveis, porque realmente, né, a gente sabe que nada como opinião de quem já teve a experiência, né, com aquele produto ou serviço. Você também, Danila, usa? Nossa, eu também, adoro. Vejo até aquelas no site, assim, quero comprar um livro, eu leio toda a resenha, até para livro, para tudo, roupa, qualquer coisa. Senão, gente, e mesmo assim, às vezes dá uns probleminha, né? A gente sabe. Mas essa questão da influência, para mim, é muito forte, assim. Eu sou muito influenciável. É terrível, Somos. é terrível, mas é verdade. Então, às vezes eu moro aqui nos Estados Unidos, então às vezes eu sigo algumas pessoas brasileiras e não brasileiras que moram aqui. Então eu sempre quero descobrir coisa nova, produto, sei lá, qualquer coisa. Então eu fico muito procurando isso. Eu sou altamente influenciável. Então, eu já vou atrás, já vou pesquisar, já vou até o lugar, já vou comer para ver se é bom mesmo. Então, assim, para mim é muito importante. Eu exploro bastante, mas é muito a partir da influência mesmo. Não tem jeito. E olha só que interessante isso que você falou, né? Eu quero fechar esse parêntese do marketing digital, mas isso que você falou sobre, por exemplo, quem nunca viu aquele restaurante maravilhoso, né, na tua cidade, no caso, né, que é mais fácil, mais acessível, que o fulano de tal foi lá e você falou, mano, quero comprar, quero experimentar isso. E às vezes você chegou lá, nem era tudo isso, porque a gente vai com uma expectativa tão alta que, né, mas ok, era bom mesmo assim. Então, olha só, é uma empresa física, certo? Um restaurante, ele vende um negócio presencial. Quer dizer, você até pode ter o delivery, mas assim, nada como a experiência, né, do restaurante. Claro que com os tempos que a gente está vivendo, já não é tão aplicável, mas mesmo assim, uma influenciadora, uma pessoa online, uma pessoa que trabalha divulgando coisas, né? Enfim, ela tem ali um portfólio de assuntos que atrai várias pessoas. E aí aquela marca viu, opa, que isso é muito importante também, né? Falando dessa questão das influenciadoras, não adianta você simplesmente pegar lá a influenciadora, sei lá, gente, eu vou falar aqui um de humor, né? Qualquer pessoa. Eu chego lá e falo assim, ô fulano, e ele é um cara grande de humor, acho que a gente sabe de quem eu tô falando, né? Um aí bem famoso, que tinha uma cantora, era casado com uma cantora, agora não é mais. Aquela assim, né? Por exemplo, eu chego para ele e falo, então, você pode divulgar meu trabalho de marketing digital, tal, as minhas mentorias? Ele fala, ok, vou fazer para você. Você vai lá, paga para ele, sei lá, quantos R$ 1.000 que ele deve estar cobrando para fazer uma publi, se é que faz, porque tem uns que nem fazem. E aí, adianta, gente? Não adianta, porque não é o meu público, entende? Se for o caso, ótimo, mas você vai buscar influenciadores que tenham o mesmo público que o seu. Então, senão você não vai ter resultado. Então, no caso desse restaurante específico que a gente estava falando, provavelmente é um tipo de blogueira ou de influenciadora que você já segue, que tem o mesmo estilo que você, e quando ela divulga aquele restaurante, ele te chama atenção, talvez pela curiosidade, de repente, às vezes você realmente quer experimentar uma coisa diferente, mas tem uma certa familiaridade, porque eu penso que, e aquela assim, né, já começa a falar do negócio, vai pro outro. Essa questão de público, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas enroscam roda, e é muito normal, natural. Eu não sei qual é meu público. Eu sempre falo que o seu público, ele começa a partir de você. Então, não é que você vai fazer conteúdos para você mesma, mas é o início. Então, o seu público, ele é uma extensão de você. Então, se aquela influenciadora, ela divulgou aquele restaurante que te chamou a atenção, é porque você tem algo em comum com ela. Não tem jeito, a gente não segue alguém que a gente não tenha o mínimo de familiaridade ou interesse, no mínimo interesse. Tipo, sei lá, eu sigo fulano porque ele tem um trabalho excelente, eu não gosto tanto dele, mas ele tem um trabalho muito bom. Então, você vai seguir essa pessoa por algum motivo. Ninguém segue por seguir. Quer dizer, tem muita gente que faz isso, mas são pessoas que não trabalham com o digital. Aí já é outra história. Exatamente. É um povo à toa, os haters. É um povo à toa. Exatamente, esse aí mesmo. Então, é isso. Eu acho que se fosse fazer um resuminho bem basicão aqui sobre o que é marketing digital. Gente, o marketing digital é uma estratégia
aliás, várias estratégias que vão se aplicar de acordo com o que você tem de objetivo. Então, se você tem o objetivo de fazer um lançamento, vai ser uma estratégia, um lançamento de um infoproduto. Então, aquele evento, aquela coisa, 7 dias, enfim, tem vários tipos de lançamento também. Então, esse é o objetivo. Estudar o marketing. Então, se eu pudesse pregar uma coisa na vida, eu ia falar assim, gente, todo mundo que quer trabalhar com marketing digital, que quer trabalhar com vendas, que quer trabalhar, enfim, quer ser empreendedor, presa, qualquer coisa, tem que passar pela disciplina básica aqui, ó, marketing digital, mínimo, sabe? Porque eu acho que, inclusive, eu até voltei a estudar recentemente, publiquei lá nos meus stories. Eu iniciei uma MBA em marketing digital, né? Que é uma pós, mas mais voltada para a área de negócios. Porque o que acontece? Eu tenho muito a prática. Eu tenho estudo, fiz vários cursos de marketing, já atendi vários clientes e tudo mais. Só que chega um momento que o mercado ele muda tão rápido que você tem que aprender a pensar, literalmente. E para você aprender a pensar, o que eu quero dizer com aprender a pensar? Você tem que juntar A com B e ver se dá C, entendeu? Se não der C, tem que dar D pelo menos, mas E não vai dar. Então, você tem que, para você aprender a pensar, primeiro você tem que entender o que é, como funciona, de que jeito foi pensado, como que se desenvolveu. Essa é a minha visão, claro. Mas eu penso que às vezes a gente voltar para o básico, para arroz e feijão, eu poderia ter escolhido um curso, eu falei disso até nos meus stories, até inspirou. Eu acho que às vezes a gente tem que voltar para o básico para entender o simples ali e desenvolver o novo. Às vezes a gente fica ali fazendo vários cursos, que eu acho que é o que acontece. Eu poderia ter escolhido um curso de marketing digital, de vários players que são muito bons na internet, tem mesmo. Só que o que acontece, gente? Nada como entender o fundamento do negócio. O rolê mesmo, sabe? O rolê do negócio. Da onde que surgiu, né? Porque cada player desse vai trazer uma prática e teoria, só que ele não vai te contar como que ele chegou naquele pensamento. Então, para mim, eu acho que marketing digital tinha que ser essa como fala? Essa disciplina obrigatória que todo empreendedor deveria fazer, só que eu acho que cada um tá numa jornada. Então, você de repente começa por um curso gratuito na internet, a outra já começa podendo pagar um mentor, que, aliás, é uma das coisas que eu acho que mais encurta caminho, porque você já vai para a prática. Eu tô fazendo o contrário, eu comecei com a prática, o contrário, assim, que eu até julgo bom, né? Comecei com a prática, agora eu tô indo pro teórico, só que eu tô indo com um olhar diferente do que se eu tivesse ido pro teórico para depois ir pra prática. Até porque a gente fica ensaiando, nunca tá bom, sempre tem que estudar e não aplica. Então, quando você já aplicou e tá só buscando preencher as lacunas, eu acho que você consegue pelo menos não travar, entendeu? Não, mas é isso mesmo. Não é? Então é isso. Marketing digital é vida, gente. Se você quer ter um negócio, se você quer ter seu negócio, marketing digital é a ferramenta que vai te ajudar a entender qual estratégia é melhor para você. É isso. Então, meninas, eu também super concordo com a Carol. Eu também fiz meu MBA faz uns 10 anos já. E quando eu fiz meu MBA, gente, nem se falava de marketing de conteúdo. Esse que a gente faz no Instagram, não se falava disso. Obviamente, falava de muitas outras coisas, estratégia de negócios, outros negócios, era incrível. Foi muito incrível, assim. Mas para a gente entender como cresce, como é muito rápido realmente esse processo. Então, assim, para trabalhar hoje na forma que eu trabalho, eu também fui atrás de muitos cursos, né? Como eu já tenho meu MBA, então eu já fui atrás de outros tipos de cursos no mercado para fazer essa reciclagem, porque realmente é muito rápido e, gente, é bizarro, assim, de quão rápido é. E não é só o conteúdo em si, aqui foi um pedaço, mas é plataforma nova, é plataforma que muda, é maneira de falar, enfim, é uma loucura. E para você, Camila, como que é isso? Me fala. Muito parecido, assim, por incrível que pareça, eu também cheguei a fazer uma especialização acadêmica na área de marketing digital. Na verdade, é considerado um curso de extensão, mas por universidade, né? Então, só não concluí porque eu vi que minha parada não era muito essa, né? Embora hoje eu tenha uma visão diferente. Isso aí acho que foi em 2017,
se não me engano, um ano depois, quando eu decidi a empreender exclusivamente com finanças. Porque, exatamente como a Carol colocou, o meu sonho, quando eu comecei, eu já empreendia antes, mas quando chegou em 2016, eu tinha a ideia de realizar o meu sonho de trabalhar de casa. Então, eu sabia que para que isso acontecesse, eu deveria lançar mão de todos os recursos da internet. E aí eu falei, bom, até hoje eu só sei usar para pesquisar as coisas no Google, vídeo no YouTube e ver resenha aí das influencers na hora de comprar uma maquiagem. Então, vamos usar essa parada aqui para outra coisa. E aí, fazendo esse curso específico de extensão com um ex-diretor da FGV de Curitiba, inclusive, uma pessoa bem conhecida no mercado, eu pude perceber que é exatamente o que a Carol colocou. Nada mais é do que estratégias. E aí, hoje, né, com o amadurecimento que eu tive, tanto como pessoa como empreendedora, eu pude entender que essa questão não só do marketing digital, mas como qualquer outra ferramenta que você utiliza no empreendedorismo, ele precisa estar muito alinhado à tua realidade, às suas necessidades e os objetivos. Esse é um tripé filosófico da minha vida e do meu negócio, inclusive. Mas eu vejo que isso se aplica para qualquer outro negócio, porque senão você vai investir muito tempo fazendo, né, N cursos, pesquisando várias dicas, vários hacks por aí, e aquilo nem tem a ver com o resultado que você busca. Então, né, assim, spoiler do momento a Dubai, né, essa foi uma das cagadas que eu já cometi, que eu tenho certeza que outros empreendedores também passam por algo muito similar, porque eu atendo clientes assim. E como a gente usa justamente dos Adubais para poder agregar no nosso negócio, hoje eu percebo que, inclusive, se eu fosse trazer para uma questão mais organizacional, o marketing dentro de uma empresa, mesmo você sendo uma empresa, eu até faço uma comparação nerd de que, assim, finanças e marketing dentro de um negócio, independente do tamanho do teu negócio e do momento, se é início, se já maturou a tua empresa, é que finanças e marketing nada mais é do que irmãos gêmeos bivitelinos, né? Então eles não são idênticos, eles são extremamente diferentes, mas nasceram no mesmo dia e no mesmo horário ali. Então, assim, tem a mesma grau de importância, porque ambos, na verdade, têm o mesmo objetivo dentro de um negócio, fazer lucrar mais, fazer dinheiro, né? Então eles se complementam. Então eu vejo que, assim, apesar de ter cometido, né, não cometido alguns erros e ter enfrentado alguns desafios por isso, o marketing é de extrema importância para interligar outras áreas da sua empresa. Então, essa foi a experiência que eu tive, ao ponto de que hoje eu consigo usar até para repassar isso para os clientes. Tem muita gente que fica perdida, e aí eu, obviamente, colocando a minha visão de mundo, né, cada um de nós acaba colocando a nossa própria visão no trabalho, e aí eu explico, olha, na minha visão, isso aqui é o que vai funcionar mais nesse momento. Então, eu vejo que, de fato, isso seria o ideal para cada empreendedora que está escutando a gente avaliar. Eu preciso dessas ferramentas de marketing, de gestão de marca, de finanças, de estratégias, de networking, tá? Tem N. Quais dessas vão ser realmente adequadas? E assim, gente, spoiler, só aplicando, só testando para saber. É ou não é, Carol? Exatamente. Não é? E aproveitando, né, já que a gente falou bastante aí sobre tanto o que é e um pouco das nossas experiências, como que foi a sua jornada até empreendedora mesmo para você chegar nesse ponto, né? Apresenta mais esse lado seu para a gente e para as outras empreendedoras conhecerem mais, assim, quem que era a Carol antes do empreendedorismo e quem é a Carol hoje, né, empreendedora e especialista em marketing digital. Compartilhe com a gente. Então, né, já vou dar, como diria a Camila aqui, já vou dar um spoiler para vocês. Primeiramente, não foi fácil, tá? Não foi fácil, mas não é que não é fácil a jornada de ser um empreendedor. Não é fácil ter coragem de se tornar um empreendedor, na minha visão, né? Porque eu, por exemplo, né, tenho mais ou menos aí uns... Olha, eu perdi as contas, mas acho que tem uns 4 anos oficiais aí de que eu trabalho nessa área, né? De que eu realmente comecei a querer isso. Eu nunca na vida pensei em trabalhar em casa, nunca na vida... Eu pensava assim, tá, sou funcionária, beleza, preciso arrumar um grande emprego numa grande empresa, tanto é que eu fui fazer ADM, né? Na verdade, eu queria fazer marketing, né? Eu vou voltar a história aqui rapidinho, vou resumir para vocês. Quando eu saí da faculdade, não, quando eu saí da escola, né, do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Assim, todo mundo, eu quero ser advogado, eu quero ser... Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha ideia. O que eu fiz?
A minha mãe só falou assim, você vai fazer vestibular. E tanto que eu tava me preparei para o vestibular. Mas saber o que eu queria fazer, eu não soube até o dia da inscrição. Aliás, eu continuei não sabendo, eu só fiz a inscrição mesmo. Mas aí, o que eu fiz? Eu peguei com uma vizinha que a gente tinha na época, porque acreditem ou não, naquela época a internet não era tão acessível assim. Então, eu fui na vizinha que trabalhava e tal, e eu falei, olha, eu não sei o que eu quero fazer. E era o último dia para fazer a inscrição, e agora? Eu sempre tive alma de artista, né? Eu tive banda, eu tive... Enfim, já cantava naquela época. Na verdade, era um projeto de cantora, mas, enfim, essa aí fica para outro momento. Né? Se as pessoas quiserem mais spoiler, pode ir lá no meu Instagram, fica à vontade. De vez em quando eu apareço cantando lá, tudo errado, mas eu gosto, então vocês que lutem. Né? Enfim, não, brincadeira, gente, ainda sou cantora, tá? Mas hoje de um jeito diferente, vocês vão entender por quê e como assim. Naquela época eu achava que se eu não fosse ser cantora, que se eu não fosse ser artista, tinha que ter uma boa profissão e pronto, acabou, e levar isso como um hobby, mas de um jeito pesado. Então, acabou que eu falei, tá, então eu quero fazer artes cênicas. Minha mãe, quê? Artes cênicas? Não, pelo amor de Deus. Isso aí não dá dinheiro. É a realidade, gente. Talvez, não a realidade de que não dá dinheiro, eu não sei, tá? Porque eu não estou nessa área inserida. Eu acho que dá, porque senão os atores globais não estariam ganhando milhões, né? Então, deixa abaixo essa parte. Mas, enfim, não fiz, não era aquela coisa latente. Eu sempre quis ser aparecida, entendeu? Então, eu queria fazer artes cênicas. Aí minha mãe, artes cênicas, não. Aí eu falei, então, música, né? Porque música, né, tal... Daí minha mãe, música não dá dinheiro, né? Acabei casando com o quê? Com um músico. Daí no nariz dela. Ela vai ouvir esse podcast, porque agora ela anda ouvindo, seguindo os meus conselhos. Então, mãe, sabe que você pagou a língua, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, enfim, daí eu falei, então vou fazer filosofia. Minha mãe, pelo amor de Deus, filosofia não. Então, como eu não sabia o que eu queria, qualquer coisa servia. Então, peguei a listinha do vestibular, falei, de todas as disciplinas, de todos os cursos, e junto com essa vizinha, o que é isso? Para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E assim por diante, até que cheguei em pedagogia. Tudo a ver com o que eu faço hoje. Só que não. E aí, eu escolhi, porque eu falei, que legal, né? Ensinar as crianças, né? Mexer com coisinha colorida. Na minha cabeça era isso. Óbvio que não é desse jeito, e eu descobri isso na prática. Entrei, fiz vestibular, passei, comecei a faculdade, tô resumindo, acreditem. Comecei a faculdade, detestei, logo no segundo ano já queria parar, não era nada do que eu esperava, óbvio que eu tava esperando chegar na faculdade e fazer desenho bonitinho, bem louca, né, gente? Agora eu vou fazer uma pausa para devolver uma pergunta para vocês. Quem é que sabe o que quer com 17 anos? Eu acho um absurdo a gente ter que escolher uma profissão com 17 anos. Se eu tivesse um filho, que eu não tenho, e não tenho pretensão de ter, mas se eu tivesse, eu não ia obrigar, eu ia colocar a sementinha de que ele precisa estudar, ter experiências para que ele possa, ou ela, escolher uma profissão. Mas eu jamais iria obrigar meu filho a fazer um vestibular, seguir uma carreira, a não ser que realmente virasse para mim e falasse, não, mãe, é isso que eu quero, entendeu? E aí já é outra história. Vocês tinham essa visão aos 17? Como é que foi isso? Gente, eu não tenho quase essa visão até agora. Brincadeira. Ontem eu fui dormir e falei ontem, antes de dormir, virei pro meu marido e falei assim, eu acho que eu tô começando a entrar no meu inferno astral, porque agora não, em agosto eu faço aniversário. Aí ele virou e falou, porque eu tô com crise existencial, eu não sei o que eu quero da vida com 36 anos de idade. Então, e é isso, né? A gente adulto não sabe. O que você falou, olha, achei, apesar de não ser tão diretamente a ver com o assunto em si, é um puta do recado, porque a maioria das ouvintes aqui provavelmente são ou querem ser mães. E aí, assim, isso é uma coisa que, putz, eu nem sou quem sou eu para falar, porque eu não sou da psicologia, mas eu sou filha. Então, assim, o adulto nem sabe o que quer, mas exige que a criança saiba, né? Que o adolescente saiba. Para mim, tipo, é um cúmulo do absurdo. Muito bom essa sua colocação, parabéns.
Enfim, né? Recado dado aí para as mães de plantão, inclusive a minha que vai estar ouvindo esse podcast, tenho certeza. Depois ela vai comentar aí, porque eu vou obrigar ela a comentar, botar as caras dela aí. Mas enfim, torturas à parte. Enfim, gente, aí comecei essa faculdade, aí pularam-se muitos anos, tá? Eu fiquei... No terceiro ano, eu decidi que não queria mais fazer. Aí tranquei a faculdade, fui trabalhar, trabalhei de vendedora, um monte de coisas. Mas aí no outro ano seguinte, eu voltei, porque eu achava um absurdo não terminar a faculdade, aquela coisa de crença, né? E aí, eu fiquei 3 anos empacada no terceiro ano, porque assim, eu começava o ano, não, agora eu vou terminar. Eu tenho o TCC pronto, vocês têm noção? Prontinho. TCC pronto, eu fiz sobre musicalização na educação infantil. Então, tipo, prontinho. Se alguém quiser comprar, me chama. Ai, gente, e é isso. Então, a moral da história dessa questão da faculdade é justamente essa. A gente não tem que se cobrar por não saber o que a gente quer, porque justamente a gente vai passar a vida toda tendo fases, na minha visão. Eu pensava assim, eu tenho um fogo naquele lugar e eu não sei o que eu faço, porque cada hora eu quero uma coisa de um jeito, né? E assim, a gente não foi preparado, eu não sei se existe uma preparação para esse momento, onde você descobre o que realmente você quer, aí você vai passando por uma jornada. Propósito, você tem que saber seu propósito. Você tem que saber seus valores, e tá tudo bem, porque isso tudo é muito importante, isso fez total diferença na minha vida, só que o que eu entendi é que cada momento da minha vida eu tive uma fase para ser vivida. E aí, seguindo para onde a gente quer chegar, que é como eu cheguei no marketing digital, e hoje eu trabalho aí com uma empresa grande, né? Trabalho para uma empresa grande de São Paulo, que fatura alguns bons R$1.000, mais de milhares de reais, né? Que fala, alguns milhares de reais aí por lançamento, que tem a ver com estudo. Então, por isso que eu tô aqui falando sobre a minha jornada de estudo e como que eu me desenvolvi nesse processo. Porque foi através disso que eu consegui estar onde eu tô hoje. E aí, enfim, decidi que não ia mais terminar a pedagogia mesmo, falei, mas eu vou fazer outro vestibular. Só que eu não sabia o que eu queria fazer mesmo assim. Fiquei na mesma situação. E meu pai, não, faz direito. É o sonho dele até hoje, tá? Que eu faça direito. E eu falei pra ele que direito não dá, só esquerdo mesmo. E não quero direito, só esquerdo. E enfim, aí eu estudei para o vestibular novamente para fazer o direito, não passei, mas eu fiz o Enem e consegui uma bolsa integral para fazer ADM. Fiz 4 anos de ADM. No último ano da faculdade, eu falei, vou trabalhar na área, vou buscar um trabalho na área de ADM, porque senão depois da faculdade eu não vou conseguir, né? E aí, eu acabei muito por acaso mesmo, fiz um freela numa loja que eu já tinha trabalhado num fim de ano, e quando eu tava indo devolver o crachá, o meu primeiro patrão, que eu tinha trabalhado com 17 anos, 18, que eu era tipo office girl, entendeu? Só que trabalhava dentro do administrativo, né? Fui lá, conversei com ele, acabou que deu certo, encurtando a história. Eu comecei a trabalhar no escritório para ele, e ele estava muito antenado com o Érico Rocha, inclusive ele já tinha feito o Fórmula de Lançamento, e aí, enfim, foi me apresentado marketing digital, mas o meu marido, que é músico, né, sempre deu aula, sempre foi autônomo, empreendedor, ele já estava estudando, mas meio que casou, assim, o momento onde ele chegou no Érico, e eu também. E aí a gente conversou e fomos para esse leque. Eu falei, quer saber? Que legal, marketing, adoro marketing. Eu tinha uma coisa com marketing que eu nem sabia o que era, mas eu achava legal as pessoas que trabalhavam em agência, negócio de trabalhar de pijama. E na minha cabeça era isso, entendeu? Trabalhar em agência, trabalhar com marketing, aquele negócio, bobinha, né? Essa vai para o Dubai no final. E aí eu comecei a entender mais disso. Eu trabalhei 1 ano e meio nessa empresa. E nesse meio tempo, a gente começou a estudar o marketing daquele jeito, comendo pelas beiradas, porque eu não tinha condições de pagar o Fórmula na época. Não tem até hoje. Porque tá bem salgadinho, né? E hoje também é o que a gente conversou, cada um vai saber qual estratégia funciona melhor, então deveria, né, saber qual estratégia que você vai seguir. Então, você vai escolher um mentor aí para te guiar.
E aí foi onde eu comecei. Aí fizemos o primeiro lançamento do meu marido. Eu não tinha nada a ver com isso, eu queria ficar atrás dos bastidores ali. Pra mim, eu tinha uma visão de empregado e, tipo, aquela coisa bem guardada a 7 chaves. Eu nem me imaginava sendo a pessoa que eu sou hoje. E aí a gente fez o lançamento dele, fizemos uma venda, mas a gente quase morreu de felicidade, porque a gente falou assim, a gente fez uma venda, não fizemos tráfego, não fizemos nada, foi uma coisa, tipo, meio, né? Fizemos uma vendinha, fiquei super feliz, isso foi em março de 2018. Aí eu me formei em agosto de 2018 na faculdade, de ADM, e encerrei também a minha carreira na CLT, porque como a gente fez esse lançamento, falei, agora eu vou estudar isso, é isso que eu quero, e junto com isso também despertou o meu lado empreendedora, eu entendi que eu podia ter meu próprio negócio, que eu queria ter minha liberdade, enfim, daí nasceu. E aí foi muito rápido, dali para frente, porque desse lançamento em setembro, a gente fez de novo, deu ruim, não vendemos nada, e fiquei naquela inércia, aquela coisa, ai, não valho nada, não sei de nada, fiquei estudando, sem emprego, né, a louca, acabou o seguro-desemprego, e aí eu conheci o Ícaro de Carvalho em agosto de 2019, né, e falei assim, essa é a minha última tacada, se não sair nada desse negócio aqui, eu desisto, vou fazer outra coisa. E aí ele me deu uns tapas na cara na época, eu falei, vou fazer. Fiquei animada, voltei a estudar. Quando foi em setembro, eu conheci uma outra player do mercado, de quem foi onde eu comprei, que inclusive é para quem eu trabalho hoje, olha só. E aí eu comprei, ela falou assim, não admito isso, você... com todo esse talento, tudo isso que você me contou, não ter vendido nada. Eu garanto para você que se você comprar o meu curso, é aquela coisa, né, gente? Eu tô resumindo a conversa. Você vai ter um retorno do investimento muito rápido. Eu falei, então tá, porque eu não tenho condição de pagar. E aí eu não sei qual santo que baixou nela, ela parcelou em 10 vezes na amizade para mim, porque eu não tenho cartão de crédito até hoje, né? Enfim, um santo desceu lá naquela mulher naquela época. E aí, foi em setembro, eu comprei o curso, em novembro eu montei o meu curso, já nem era o foco meu marido mais, e fiz o meu primeiro lançamento. Deu certo, vendi, fiz 3 vendas. E em janeiro, isso foi em novembro, em janeiro ela me chamou para trabalhar com ela. E foi quando eu me consolidei como profissional, porque eu entendi que o que eu sabia era suficiente para eu trabalhar para alguém, né? Então, hoje eu presto serviços de suporte para ela, ou seja, tudo que ela ensina lá, eu tenho a responsabilidade de atender as pessoas e ajudar as pessoas no suporte, né? E, dentre outras coisas, recentemente eu também fui promovida, digamos assim, né? Aquela assim, a gente é prestador de serviço, mas uma das coisas que está aqui no nosso roteiro que a gente vai falar é sobre a expectativa, eu já quero entrar nisso. É a seguinte, você é prestador de serviço, mas no final, querida, você é funcionário, não existe isso, tá? Essa é uma das coisas que ninguém te conta aí no marketing digital, não existe isso. Ou você trabalha só para você, ou só para você, que eu digo, é quando você dita suas próprias regras. Agora, quando você está à mercê de um outro funcionamento, você passa a ser funcionário, é a mesma coisa, tá? Se iluda não. Não se iluda nas conversas dessas pessoas. No caso, eu tenho um relacionamento diferente com essa pessoa, claro, né? Não é assim, gente. Tanto que eu tô 1 ano e meio, né? Trabalhando para ela. Tipo, era para ser, o universo falou, vai ser assim, eu vou fazer essa menina bater cabeça até ela chegar no marketing digital. E tamo aí. Hoje a gente tem a agência dos Jotas. Então é isso, e aí foi onde eu cheguei hoje, né, que eu presto serviço para essa empresa de São Paulo, e também tenho aí as minhas próprias mentoradas, né, que é a mentoria das queridas, as queridas VIP, óbvio que esse nome não é muito criativo, mas foram elas que deram, assim, não tá muito na minha alçada, não foi eu que escolhi, e é onde eu ajudo, né, essas empreendedoras que estão começando, que estão perdidas na BR, como eu estive um dia, a enxergar o caminho delas, né? Mas enfim. E também tem a agência dos Jotas, que a gente fundou agora em janeiro desse ano, tá super recente.
onde a gente presta serviços de tráfego pago e também páginas para lançamento e outras coisinhas, né? A gente faz um pouquinho de cada coisa que é mais personalizado o serviço de acordo com alguma necessidade, mas aí é uma prestação de serviços diferente, né, do que eu tenho com as queridas de mentorias e cursos e outras coisas que eu crio, dentre outros produtos, né? Então, é aquela assim, fazendo uma brincadeirinha aqui para você que está aí ouvindo. Oi, meu nome é Carol J, tenho 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos. Essa é a vida de uma empreendedora, tá? Você é a tia do cafezinho, você é a tia da limpeza, você é a tia do marketing, do design, da edição de vídeos, da edição de podcasts e tudo mais, né? Então, essa é a jornada de uma empreendedora, acho que mais real que isso, impossível, né? Essa parte que você fala, né, da expectativa e realidade. Isso é a vida, né, real mesmo, de não só empreendedora, mas principalmente a vida nossa empreendedora, todo dia é uma expectativa, a realidade diferente, né? Na verdade, é todo dia o universo mostrando, jogando a nossa cara tal da realidade, não é? E com marketing digital não foi diferente. Eu achei bem legal você compartilhar essa sua jornada até você chegar aí, porque, veja só, eu também, quando fui atrás, né, dessas ferramentas, a minha expectativa era assim, na época, quando eu comecei, o hype, né, aquela coisa toda, era ainda os blogs. Então, tipo, poste um artigo no seu blog com pelo menos 3.000 palavras e, tipo, vai bombar. E aí eu falei, ótimo, é tudo que eu quero, né? Não preciso mais sair da minha casa, enfrentar trânsito nem nada, né? Na época eu morava numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes e a última coisa que eu queria era sair de casa. E nem existia pandemia para isso, enfim. E aí eu comecei a fazer isso. E eu colocava meus blogs, aprendi o tal do SEO, né? Coloquei os plugins disso no meu site e nada acontece feijoada. Fiquei colocando lá, falando sozinha com as paredes. Então, é bem interessante isso, porque vende-se, como tudo, né, na vida, até porque esse é o papel do marketing, vender muito bem vendidas ideias, né? Não é só vender um produto, é vender uma ideia, vender uma pessoa, você vende tudo, né? Então, aquela expressão, vende até a mãe, tipo, é real, oficial, né? Realmente isso é possível, se você tiver corretos. Então, para mim, por exemplo, eu comprei a ideia, eu deixei me influenciar também, sou altamente influenciável, viu, Danila? Não é só você. Então, eu fui altamente influenciável com essa ideia de que, tipo, marketing digital seria a solução de todos os meus problemas de negócio. E aí, obviamente, esse lado abino, né? Não foi o que rolou. A realidade foi bem diferente. Precisei passar por muitos estudos também para entender que, cara, não é bem assim. Não é isso que eu quero. Aliás, eu acho que esse é o maior desafio, tipo, você realmente assumir para você, como empreendedora, que não é isso que eu quero, porque, ok, o mentor que está ali, né, a pessoa que está te dando um curso, um consultor, obviamente ele está falando com a certeza de que aquilo funciona, porque ele aplicou e funcionou para ele. Só que não né, não dá para usar a nossa régua para medir tudo. Então, é muito complicado, porque eu, pelo menos, me vi muito nessa situação. Como eu venho do corporativo, eu tenho uma tendência a aceitar o que figuras de autoridade falam. Normalmente eu não concordo, porque eu tenho um quê de fora da lei dentro de mim, mas via de regra eu falo assim, ok, se essa pessoa está falando isso, não é à toa. Posso não concordar, como a maioria das vezes, quero questionar tudo, mas eu falo assim, tá, beleza. Só que aí parece que quando a gente chega nessa, principalmente do empreendedorismo digital, a gente, né, desculpa você que está ouvindo, tá? Você empreendedora que está ouvindo, desculpa, não é para te ofender, mas foi assim que eu me senti, que é assim, putz, 10 anos de mundo corporativo, fiz faculdade, fiz pós-graduação, cheguei no online, parece que eu fiquei burra, porque eu comprei qualquer ideia sem ao menos refletir se tinha a ver ou não, né? E eu tô falando isso, apesar de meio dura, eu já tive outras pessoas na qual eu desabafei isso e falaram assim, putz, eu também fico com essa sensação. Então, realmente, a realidade é ter 2, 3 empregos, viu? Nem que seja para você. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um negócio oficial, que é finanças para empreendedores, mas eu faço outros trabalhos de finanças para outros mercados, para outros tipos de coisa em paralelo. Continua sendo meu, nesse caso específico, eu não tenho contrato de prestação de serviço com ninguém, eu atuo com o meu CNPJ e autônoma, mas são 2 frentes diferentes.
Porque a realidade é essa, a expectativa é você girl boss, igual os Pinterest da vida que tem, né? E a realidade é você estar pensando qual vai ser o seu próximo conteúdo, enquanto a pia está cheia de louça, enquanto o interfone está tocando porque o carteiro vai entregar alguma coisa que não é sua, ou é conta, ou é boleto para pagar, né? E é isso, e você assim surtando, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que atender um cliente. E é isso, então, expectativa e realidade é bem isso, né, dentro do marketing digital. Você sofreu disso, Danila, com essa questão também de expectativa e realidade, principalmente em relação ao marketing digital para o seu negócio? Como que foi? Sempre. Acho que até hoje eu tenho que tomar cuidado, porque me mexe eu caio no canto da sereia, sabe? Aquela questão, né? Você falou que o marketing tá aí para vender, eu vejo marketing para introduzir crenças. Gente, eu também trabalho com marketing digital, mas eu vejo muito assim ele introduzindo crença na cabeça das pessoas. Tudo bem, tá? Tudo bem, todo mundo faz isso o tempo todo. A gente também, como marqueteira, né? Tem que vender nosso negócio. Mas tem umas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. É assim que eu venho pensando ultimamente. E eu gostei muito do que vocês falaram, da gente falar os sims, né? Então, para cada sim ou não que a gente fala, a gente está fazendo aí, colocando coisas na nossa vida ou não. E na hora que eu aceitei, que eu falei sim para ser empreendedora, eu trouxe muitas escolhas junto, né? Então, eu trouxe uma carga muito grande com isso. E a expectativa, realmente, como você falou, de comprar um lançamento, para mim, acho que esse é o mais latente, assim. É o lançamento, a pessoa fala, não, você vai fazer não sei quanto, em quantos dias, é trabalho fácil, é 80-20, Jesus, gente, não existe. Não é assim. Isso é o canto da sereia, essa é a crença que estabelece aí pra gente, e a gente cai. E sair disso, para mim, é a parte mais difícil. Porque conscientemente a gente sabe, não, isso não funciona. Só que tem um cantinho lá dentro, que eu não sei se vocês são assim, meninas, nem quem tá ouvindo a gente, mas que fica ali lá dentro e fala assim, mas então, mas e aí, não era fácil? Mas então, e aí, por que você não tá cheio de seguidor ainda, se você tá fazendo conteúdo e live? Então, assim, é uma guerra interna que você acaba travando contra você por conta dessas crenças que a gente coloca aqui dentro. E dissolver isso, nossa, dá um trabalho do caramba. Então, eu vejo muito isso, assim, quando eu fui empreender, a ideia era assim, daqui a pouco, né, gente, eu vim de startup, então a minha ideia, eu trabalhei numa empresa na internet, de site, que eles eram uma startup, foi lá no começo, né, nos anos 90, que eles eram uma startup e receberam um aporte de dinheiro, e cresceram. Eu trabalhei nessa empresa por quase 10 anos no marketing digital. Trabalhava lá como supervisora. E aí eu saí de lá e fui trabalhar numa startup. Então a ideia, porque foi quase 10 anos depois, então voltou esse boom da startup. Então a ideia era criar um projeto, criar uma empresa grande, assim, de um tamanho bacana e vender ou conseguir investidor. Então eu ia atrás de investidor e tal. Então, só que, sim, gente, foi um boom, né? De novo, foi uma bolha que aconteceu. E eu não quero me estender muito no assunto aqui, senão vai virar um outro assunto de podcast. Mas, então, assim, eu já venho nessas expectativas, tá? Então, você pode conseguir investidor, tá? Então, você pode conseguir crescer. Então, assim, aí já são outras crenças que alimentam essa outra crença que depois, quando eu fui empreender sozinha, que eu consegui falar, então, olha que legal, eu vou conseguir, vou lançar meu produto, vou escalar, que é o que todo mundo fala, porque você não ganha dinheiro. Sei. É o que dizem, né? E aí você vai nesse processo, nessa expectativa toda, e quando você vai ali para a realidade, não é assim, é igual a Carol falou, a gente tem que fazer edição, né? Faz o post, ou seja, aquela vontade, aquele desejo, aquela expectativa toda de que você ia sentar aqui na cadeira, ia só atender os seus clientes, que na verdade essa é a minha vontade, não sei a de vocês, mas eu só queria atender as minhas meninas, minhas clientes. Não é bem assim, então atender cliente acaba sendo menos do que todo o resto toma toda a minha vida, toma toda a minha agenda. E é bizarro isso, é bizarro. Mas assim, faz parte. Não tô reclamando, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto de empreender, eu gosto de ter essa liberdade. Tem uma liberdade? Tem, mas tem um preço, né? Então, assim, a expectativa e a realidade é essa. Eu tenho uma liberdade, mas tem um preço que eu pago por isso. Então, mas para mim tá bom, para mim tá tudo bem. Então, se tá tudo bem para você também que tá aí do outro lado, não tem problema, tá, gente? A gente só tá batendo um papo. Traz aí pra gente, né? Conversa aqui com a gente, fala aí o que você tá achando também desse bate-papo que tá bem gostoso. É até legal você que também tem essa expectativa. Se você teve, né, essa experiência de expectativa e realidade, já compartilha com a gente também. Se tiver no YouTube, pode até deixar no comentário embaixo ou então mandar um e-mail para a gente, que aí também no final a gente repete o nosso e-mail
para vocês poderem aí trocar uma ideia. E isso, inclusive, até faz parte, né, das ciladas, né, que a gente cai, como tudo na vida, né, pode ser uma cilada ou não, né? E infelizmente parece que não tem muito jeito de saber, a não ser caindo nela, né? Eu acho que aqui também foi dessas. Quando você falou do lançamento, Danilo, eu acho que até já aproveitando, essa também foi uma cilada que eu caí. Nunca achei que escalar fosse fácil, porque assim, vamos dizer assim, a sorte, vamos assim dizer, é que como eu venho da área financeira, o conceito de escala, ele é um conceito financeiro que, infelizmente, foi um pouco deturpado dentro do mercado do empreendedorismo digital, do marketing digital, mas eu já tinha entendido de primeiro que quando falou assim, escalar o seu negócio fazendo um lançamento, eu falo assim, gente, isso não é escalar, porque quando você vê a real do lançamento, o tanto que você precisa investir, e não é só o dinheiro, é investimento de tempo, você precisa contratar pessoas, você descaracteriza o conceito de escala. E aí você, empreendedora que está ouvindo, para não cair também nessa cilada, só para momento nerdice aqui, a escala dentro de um conceito financeiro, que é o que você e eu, e tanto a Carol e a Danilo aqui também buscam em termos financeiros, é o quê? É lucro. Então, para ser considerado escala, você precisa conseguir aumentar as suas vendas, mas mantendo o seu nível de investimento. É quase assim, uma coisa impossível, né? Então, por isso que realmente não é para qualquer um. Por isso que nem as grandes multinacionais não são todas que conseguem fazer isso. Leva um tempo, muito tempo. Muito tempo. Então, e é totalmente estratégico isso. É uma coisa, assim, muito estratégica. Não é uma coisa que, de fato, você consegue. Então, essa questão de escala, eu não caí tanto, assim, nessa cilada, mas a minha cilada, momento cilada de marketing digital foi assim, você vai fazer o lançamento, pelo menos 5 dígitos você vai faturar. E no meu primeiro lançamento eu não vendi nada. Não, mentira. O primeiro lançamento que eu fiz uma venda. E aí depois eu fiz o tal do downsell, que é tipo o momento daquele filme A Origem, sonho dentro do sonho. Então é tipo venda dentro da venda, lançamento dentro do lançamento. Que aí o tal do downsell foi vender um outro produto para o mesmo público, de um produto diferente e tal. E aí eu tive um pouquinho, não cheguei a ficar num prejuízo financeiro tão grande fazendo isso, até porque eu não investi tanto assim. Mas essa foi uma das maiores ciladas que eu caí. Você, Carol, e seus clientes tiveram, assim, caíram em alguma cilada bizarra desse tipo, assim, nossa? Olha, falando dessa questão de lançamentos, que eu acho que tem tudo a ver com o tema aqui, né? Principalmente, eu quero fazer uma pontuação aqui, eu vou falar da maior cilada, que é o que eu caí, depois eu vou falar as ciladas que a maioria dos meus clientes caem, né? Aliás, eu acho que quase todo mundo já caiu nessa. Mas essa questão dos lançamentos, para fechar esse parêntese, é assim, essa questão da escala faz total sentido, e assim, gente, para você fazer um lançamento de muitos dígitos, e sim, eu caí nessa cilada também, você precisa fazer muitas outras ações, a não ser que você tenha o negocinho lá virado para a lua, né? Porque não sei, existem sim, gente. Existem pessoas que têm algo a mais, eu não sei ali, talvez uma lábia extra na hora de vender, porque não é possível, né? E é uma questão, assim, muito técnica para complementar isso que a Camila falou, que 100% valida, né? Quando você começa, vamos falar de lançamentos sem nenhum... Como se fosse tudo lindo, tá? Só para explicar aqui. Você vai lá, faz o seu primeiro lançamento e vende, sei lá, para 10 pessoas, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Então faz de conta aí, imagina na tua cabeça. Você faz o seu lançamento, você faz lá 7 lives, vamos lá, hein? 7 lives, blá, 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 o mais clássico, né? 7 lives gratuitas, tal, e você abre 10 vagas e vende as 10 vagas. Ok. No próximo lançamento, sei lá, daqui 2 meses, 3 meses, você faz o mesmo processo para vender 20. Então, teoricamente, você estaria escalando se você vender. Porém, algumas coisas acontecem no meio do processo. E assim, eu nem vou adentrar nesse assunto, mas eu quero fazer esse exemplo bem pequeno, tá? Tipo, de um lançamento para o outro. Eu vou lá e invisto R$100 em tráfego pago, por exemplo.
tá? E eu fecho... Gente, não é essa a realidade, tá? É muito mais do que R$100 para você ver. É que eu quero dar um exemplo de valor baixo aqui e que fique fácil de imaginar. Mas assim, ó, para você fechar um grupo, supondo que seus anúncios estejam maravilhosos, supondo que sua página de captura, que é aquela página do evento, seja maravilhosa, seu produto esteja irresistível, não vai gastar menos do que R$300. E eu tô sendo muito legal aqui, hein? Muito legal. O mercado muda, que é o que eu falei desde o começo, então isso vai variar de negócio para negócio, de pessoa para pessoa e desses outros fatores. Então, mas vamos voltar para o exemplo dos R$100, que é só para exemplificar aqui. Exemplo dos R$100 para exemplificar é bom, né? Mas tá bom, vamos lá. Então, sei lá, eu gastei R$100 no meu primeiro lançamento, enchi um grupo lá com 200 pessoas, 250, e vendi para as 10 vagas que eu queria. Arrasou, porque o meu curso era 997, eu ganhei 10 mil, certo? Tô colocando valor cheio, tá? Exclui aí as despesas, ó. É expert em finanças é a Camila, mas não é o foco aqui nesse exemplo. Para você fazer o seu primeiro lançamento e vender para 20 pessoas, você não vai, primeiro, que você não vai gastar os mesmos R$100. Segundo, porque você já captou um certo tipo de público e você vai precisar dar mais dinheirinho para o Tio Zuc para você alcançar mais pessoas. Então, isso que a Camila falou é muito real. Então, para você fazer um lançamento de 6 dígitos, né, que são aí R$100 mil, é o famoso 6 em 7, você não vai gastar como eu disse, existem exceções, mas são exceções. Entendam que o mercado, ele está vendendo isso no digital, isso na mídia presencial. O mercado, ele está te vendendo que é fácil. E é fácil, em termos. Entre aspas. Mas assim, se você se empenhar, vai ser fácil. Se você estudar, vai ser fácil. Mas aí, entendeu que o fácil não é tão fácil assim? Mas, ok, chegou ali. Então, o mercado, ele tá te vendendo que é simples assim, como as meninas falaram. Então, você vai lá e faz achando que é simples assim. Então, a gente acaba pensando que essas exceções que faturam 6 dígitos gastando, sei lá, R$2 mil, R$10 mil, sei lá, em tráfego, em pessoas, em serviços, em tudo que precisa ser feito para que um lançamento funcione, o natural é isso, é igual aquela história de vida de blogueira. Você tende a achar que é tudo lindo, que a sua pia nunca vai estar suja, que é cheia de louça, que o seu chão vai se varrer sozinho. Tipo aquela crença, né? Casei, agora eu vou ter que comprar uma escova de dente. Como assim? Nunca comprei, né? Então, o mercado, ele tá vendendo para você o tempo todo que aquilo é fácil, que aquilo... em partes, assim... num certo nível, mas assim, bem pequeno, e eu acho que a Danila talvez seja a pessoa mais indicada para depois dar uma consideração sobre isso. Eu acho que eu sou estudante do segredo, né, da lei da atração, iniciante, e eu tenho realmente, para mim, né, e lembrando que o que funciona para mim talvez não funcione para você, porque você tem um pensamento diferente, mas falando do meu exemplo aqui, eu acho que em níveis de você ter esperança na sua vida, é bom isso, gente, então é muito fácil fazer um 6 e 7, vem cá, olha aqui o fulaninho fez, a ciclaninha fez, a beltraninha fez, e eles fizeram, mas de 300 alunos que o cara teve, 3 fizeram 6 em 7. E os outros? Quanto que é a conta aí, Camila? 197. Isso. Entendeu? Não, eu falei 300, não, né? 297. E os outros 297? Desses 297, provavelmente 200 desistiram no meio do curso, nem chegaram a aplicar, né? 3 fizeram 6 em 7 e 6 em 7 que é 100 dígitos, R$100 mil pelo menos em 7 dias. E o resto, e os outros, sei lá quantos, que eu já perdi as contas, entendeu? 97. Então, os outros 97, um é a Camila, outro é a Danila, outro é a Carol e o outro é a fulano, ciclano, beltrano. E a gente nem fez o Fórmula, né? Isso aqui não é sobre o Érico Rocha e o Fórmula. São só exemplos. Mas é isso que eu acho que essa questão da expectativa dos lançamentos. Eu acho que em funções de a gente ter esperança de que vai dar certo, de que a gente vai começar um negócio que vai ser bom, isso é ótimo. Porque a gente tem que ter esperança, esse é o primeiro ponto. A gente tem que querer, a gente tem que sonhar, a gente tem que desejar, a gente tem
né? Não dá para chegar e falar assim, então, é o seguinte, ó, de 300 alunos que eu tenho, 3 fizeram. Não vai vender, ele não vai ficar rico, não vai deixar outros ricos e assim por diante. Então, mas essa questão da escala é isso. Para você fazer um 6 em 7, que é o que eu tava falando, tu não vai gastar R$300. Tu vai gastar pelo menos uns 50 mil. Então, pensa bem, de 100 mil reais, vamos dar um exemplo. De 100 mil reais que você faturou, 50 você investiu em tráfego, não sei o que, serviços, blá, blá, blá. Nos outros 50 vai ser o teu custo com o teu negócio, e aí a Camila pode falar muito mais sobre isso. Então, no final mesmo de lucro desses 100 mil, você tem o quê, Cá? Uns 20? Que a gente até agora não falou do pior de todos, o imposto, né? Exato, fora o imposto, entendeu? Então, Carol, mas mesmo assim 20 mil é muita coisa, eu quero. Tá, mas se fosse fazer 6 em 7, se fazer 6 em 7 fosse tão fácil, eu tinha feito, Camila tinha feito, Danila tinha feito. E a gente tá aqui para mostrar para vocês a realidade. Isso não é para você sair correndo e falar, então não quero mais fazer, então eu não vou mais fazer. Você pode ser aquela pessoa que tem o negocinho virado pra lua, só que você tá aí sem testar, sem pôr em prática. Então, primeiro passo, tenha esperança. Segundo passo, testa. Terceiro passo, se você não for essa que tem o trequinho virado para a lua, faça uma consultoria com a Camila, por exemplo, que vai te ensinar a ter essa liberdade financeira, entendeu? E assim por diante, invista em você, invista no seu negócio. Agora, a maior cilada que eu já caí foi a de lançamento, gente, sem dúvidas nenhuma. E, assim, para mim, que tô dentro de um mercado, né, que eu presto serviço, e que a mulher vai lá e fatura 500 mil, já faturou 600, né, 700, aí a linda aqui foi lá, vou fazer meu lançamento, Gente, eu vendi um. Foi a maior frustração da minha vida, porque eu sei fazer, eu sei todos os processos, eu sei aplicar cada vírgula que a pessoa faz, que a pessoa que aplica, e, tipo, eu tô do lado da pessoa que fatura, entendeu? Então, essa foi a maior cilada que eu caí, que é não entender que você não é todo mundo, entendeu? É isso, eu acho que essa é a maior cilada que eu caí, e eu acho que é a maior cilada que a maioria dos meus clientes caem. E para fechar esse assunto e dar mais um exemplo aqui para vocês, e acho que pode te ajudar, é pensar que o marketing digital é post de Instagram, gente. Pelo amor do Senhor dos meus filhinhos. A pessoa posta muito conteúdo, ela faz, e aí, na hora de vender, não vende. Porque ela só foca no marketing de conteúdo. Porque ela só foca naquela... Não é. Essa é a maior cilada. Pensar que você não tem que saber vender, você só tem que fazer post. Acho que é isso. Assim, eu não preciso nem falar de uma cliente específica, acho que todas. Olha, eu vou falar aqui já um lado do Bahia, gente, porque, assim, quando eu comecei a empreender, é bem isso que você falou, Carol, é da gente só focar num lugar só pensar que o marketing de conteúdo é o que vai fazer a gente virar. E eu passei um bom e longo tempo achando que era isso, que era ter um blog, que era ter uma conta lá no Instagram e ficar postando lá coisinha qualquer, sem estratégia, sem nada, e buscando muita informação, e aí a pessoa fala, faz assim, não ensina direito. Gente, é cruel isso. E eu vejo, assim, até minhas clientes também passam muito por isso, assim, elas têm muito receio. Fora que, assim, tem um monte de cagação de regra, pra ser bem sincera, com relação a tudo isso. E tem muita coisa que joga muito a culpa na pessoa que tá fazendo. Enfim, é um bololô sem fim, é um bololô sem fim. Eu sei, nem vou entrar muito no mérito pra gente não se estender muito nesse assunto, mas assim, no começo, foi o que eu falei, eu fiz lá meu MBA e eu achava, ok, sei, né, tô aqui para o startup funcionava, não tinha essa questão muito de marketing de conteúdo. E aí eu parei, fiquei um tempo fora, e quando eu voltei para a internet mesmo, era o marketing de conteúdo, era blog, era Instagram que estava começando. Então, foi todo esse processo, assim, de tentar me adaptar nesse lugar, né? Encontrar, me adaptar, ninguém falava sobre isso. Então, foi muito complexo. E é aquilo que eu falei, a gente vai introduzindo crenças ali, que aquilo funciona, e você vai ouvindo que aquilo funciona. Enfim, na minha opinião, para mim, essa foi a maior do Bahia. E focar só num lugar só, entende? Focar só num lugar só, focar só lá no tio Zuki.
Bem complexo, bem complexo. Depois, Carol, eu queria que você trouxesse aqui pra gente, assim, quais lugares, assim, mais você recomenda até para as meninas, assim, de estratégia para a gente colocar o nosso negocinho para rodar, né? Nosso negócio no ar aí para rodar, porque eu sei que realmente é uma dor que a gente tem de só querer ficar nas redes sociais e ficar dependente desses caras, porque assim, a gente está na casa deles, a gente tem que seguir a regra deles, fazer o que eles querem e a gente trabalha para eles. A Camila fala isso, não é, Camila? A Camila fala muito disso. A gente fica trabalhando de graça para os outros, entende? E aí no final, né, a gente sonha muito em crescer. O crescer hoje organicamente, o crescer usando tráfego, que seja, na minha opinião, foi a maior do Bahia que eu já, já sofri na vida. Hoje eu já aprendi, então eu já estou aí com estratégias para sair desses lugares. Aqui o podcast é uma estratégia, não deixa de ser, para a gente estar em outros lugares e mostrar quem a gente é, falar um pouco mais sobre a gente e os nossos pensamentos, nossa visão de mundo, porque nada mais é do que colocar a nossa visão de mundo para criar conexão com as pessoas, para as pessoas entenderem e conhecerem a gente um pouco mais. Mas conseguir quebrar essa redoma, sabe? A gente fica muito preso nesse lugar e é muito dito isso muitas vezes. É o mesmo lance do lançamento. Então, é a crença do lançamento, é a crença do conteúdo. É só isso, é só isso. Porque eu não sei se você, querido ouvinte, sabe o que é um lançamento, mas é você colocar um produto seu no ar, geralmente é um produto mais, quando a gente fala em escala, são para mais pessoas, tem uma mentoria, ou um curso, ou às vezes até um e-book, ou alguma coisa assim, um pouco mais para grupo, não é só para pessoa um a um. Geralmente não é para um a um que a gente faz, né, meninas? Sim, E na geralmente maioria. e aí você faz um evento na internet, então é um evento na internet com conteúdo, porque o conteúdo, a live é um conteúdo, o post que você faz é um conteúdo, o IGTV, tudo isso é considerado conteúdo, tudo é conteúdo na vida. Mas sempre é focado ou no Instagram ou no YouTube, geralmente, né? Esse tipo de formato que a gente está discutindo aqui. Então, fica muito voltado e fica nessa bolha. É uma bolha, eu vejo isso como uma bolha, gente. E tô vendo isso estourando já tô, não sei vocês, assim, meninas, mas eu vejo que vai estourar, tá? O negócio tá, já tá Sim. fedendo, entendeu? Já tá dando umas cagadas aí. Então é isso, assim, não sei, assim. E você? Você, Carol? Então, essa questão que você falou de bolha é real isso. Eu também vejo isso, inclusive por isso eu até decidi estudar, né? É aquela, né? Estudar, a gente tá sempre estudando, tipo, toda hora, todo dia. Mas eu digo assim, eu fui realmente buscar um outro. Uma outra vertente do mesmo assunto para poder ter mais opções, né? Porque justamente eu estava vendo as minhas clientes não tendo resultado do jeito que elas queriam, né? Elas têm o resultado, obviamente, porque a gente vai lá, faz um diagnóstico, enfim, mas não aquele resultado, ou seja, né? Há um ano atrás aí, né? Eu não digo nem um ano, vamos botar antes da pandemia, né? Acho que até durante a pandemia, lá no começo, até ainda se manteve, até teve um boom na internet, né? De cursos e tudo mais. Mas eu penso que todo grande ato que acontece, né? Externa, né? Aquela coisa de administração, né? Que a gente fala. Os fatores externos, né? Eles influenciam muito nos negócios e são coisas que você não consegue controlar, não dependem de você. Então, como se livrar de situações como você mencionou, que a bolha está cheia e prestes a estourar? Eu concordo com isso, eu também vejo isso. Hoje não é tão simples assim mais conseguir ganhar seguidor, e claro que a gente está falando de seguidor qualificado aqui, a gente não está falando de números especificamente. Não é tão simples, por quê? Porque o tio Zuki, né, o algoritmo não entrega organicamente. Ele fala assim, mas o Reels está bombando. Mas é uma questão de tempo, gente. É uma ação que ele tomou porque o Teco-Teco lá tá, né, inflando. Mas o que eu vejo, assim, nessa relação, por exemplo? A gente fala assim, então, como escolher para onde eu vou, né? Primeira coisa que eu acho importante pontuar é que, independente de para onde você for, se você construir uma audiência num determinado lugar, numa rede social específica, e aquela rede social passar a não ser tão interessante mais, você não vai conseguir carregar todo mundo, mas quem é seu cliente, seu fã, seu seguidor vai te seguir, não importa onde você esteja, né? Isso é muito importante deixar claro. Porém, também a gente não pode ficar esperando
tipo, então tá, todo mundo vai comigo. Não é bem assim, porque tem gente que tá inerte ali, né? Isso é normal, é natural. Existem as pessoas que seguem perfis por seguir. Tipo, eu não sigo tantos perfis, não por maldade nem nada, é porque realmente eu gosto de priorizar o que tá na minha linha do tempo ali, o que tá no meu feed, os conteúdos que eu vou ver, né? Até como estratégia mesmo de não me poluir, porque isso é uma coisa muito importante, você até falou disso, em algum momento, eu não sei qual das duas falou, mas enfim, tem um problema em ter muito conteúdo, muito, enfim, em qualquer rede social, em qualquer lugar. A gente quer estudar, aprender, a gente suga tudo aquilo, mas no final a gente não está aplicando nenhuma estratégia específica, e a gente fica confuso, porque o fulano fala A e o ciclano fala C. E aí você fala, e agora? Talvez se você seguisse a estratégia do fulano A, fosse bom, mas da estratégia do fulano C, fosse melhor ainda. E aí, o que a gente tende a fazer? Isso todo mundo. A gente tenta misturar, e aí é onde dá merda. Entende? Posso falar um negócio sobre isso? Fala. Até, assim, que faz parte do meu Adubaí, porque, nossa, vocês duas falando exatamente esse tipo de situação, eu só ficava assim, meu Deus, foi o meu maior Adubaí, e que eu acho que é o maior Adubaí de todas as pessoas. Aí agora eu vou dar uma de Danila, porque ela, inclusive, foi a pessoa que me ajudou a enxergar isso. Que é o quê? O maior Adubaí que se replica nisso é você não ouvir a sua essência. Isso que você falou, Carol, foi fantástico, porque é exatamente o diálogo interno. Ai, mas fulano A tá falando que tem que postar todo dia. Ai, mas fulano B tá falando que não precisa postar todo dia. Ai, mas são 100 stories. Ai, mas não tem que ficar só no Instagram. Ai, mas não sei o quê. Tá, mas o que você quer? Para mim, o que girou a chave em relação a isso foi o dia que eu falei assim, tá, o que a minha essência empreendedora quer? Aí eu falei assim, bom, eu não quero fazer live. Eu fazia live toda semana. Aí eu parei, eu falei assim, putz, mas e os meus seguidores? Meu, se eles são seus seguidores, se eles são seus fãs, eles vão entender. Exatamente. E quando eu fiz um e-mail falando sobre isso para minha base, que é pequena, mas que é fiel, quem me acompanha mesmo. Até seu Chumo falou, tá tudo bem, é bem legal isso. Tem seguidora da Bahia que manda mensagem falando assim, ai, seus posts pararam de aparecer. Então é bem legal você ver que as pessoas... Você não precisa de muitas, mas você precisa daquelas que realmente estão genuinamente interagindo com você. E independente de virar cliente ou não, né? Porque para mim não é só virar cliente, mas enfim. E aí, quando eu comecei a parar para pensar nisso, eu falei assim, putz, eu vou ter que comunicar com os meus clientes, porque, ok, são 5, 6 pessoas que assistem a live, mas, poxa, são 5, 6 pessoas nas quais eu me comprometi, né? Fora os olheiros que só estão esperando você tomar um tombo para falar, lá, tá vendo? É mais uma que não sei o que. Então, isso foi uma dor muito grande, foi uma Dubai gigante, porque no início de conversa eu nunca quis fazer live. Para ser sincera, eu amo falar, falo mais que o homem da cobra, mas eu tive que passar por uma puta transformação para conseguir gravar um vídeo, porque eu tinha traumas com esse tipo de coisa, que isso é assunto para um outro podcast, inclusive, né? Mas, enfim, foi um processo que, ok, cresci, mas assim, eu só fiz isso porque eu não dei ouvidos para minha essência. Eu dei ouvidos para o que os outros falavam. Você tem que aparecer, você é a sua marca, você tem que estar, você tem que. Até que o dia que, quando eu entendi assim, não, eu não quero postar todo dia, eu não quero gravar stories todo dia. E aí eu fiz isso agora nesse mês de junho. Eu faço questão de compartilhar isso, porque eu sei que essa é a dor também de muita gente. Eu fiz isso morrendo de medo de que eu fosse perder seguidores, de que eu fosse perder clientes, que eu fosse ter o pior resultado financeiro do meu negócio. E isso começou no início de mês de junho, a gente está gravando no final do mês. E, surpreendentemente, o mês não acabou. E, assim, de verdade, não é para gabar, mas para mostrar o contraste disso. O dia que eu ouvi a minha essência, efetivamente pus em prática, o que aconteceu? Foi o mês que eu tive o melhor faturamento do meu negócio desde quando eu comecei a empreender com finanças. Sem fazer lançamento, sem postar todo dia, sem ficar aparecendo nos stories, falando o que eu queria do jeito que eu queria. Então, foi
impressionante, sem fazer anúncios e ganhando, assim, claro, obviamente que eu não ganho muitos seguidores, mas as pessoas que entraram já chegam mandando direct para mim, entende? Assim, eu vim aqui porque eu vi um post seu, não sei aonde. Fulano falou de você. Eu vi uma live sua. Eu sigo a Danila, vi no podcast, tal, que é você, tal, tal, tal. Então, isso começou a acontecer. Isso é importante porque a pessoa é um pouco mais analítica. Então, o que acontece? O nosso cérebro precisa da confirmação. Né? E aí, essa situação que eu vivi foi muito para confirmar. Eu tive medo, falei assim, aprendi com a Danila, né, que eu preciso resgatar minha essência, trazer minha essência, mas e se? E se? O medo continua. E aí, aquela frasezinha clichê que todos nós conhecemos, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Então, fiz. E nesse aspecto deu bom. Então, até, né, assim, o Adubaí nosso, é sempre legal a gente reforçar que o Adubaí nosso, aqui no nosso contexto do podcast, é uma cagada que deu bom no futuro, porque afinal de contas a gente aduba as coisas para que elas cresçam, né? Então, realmente foi nesse contexto. E apesar de você ter dado esse conselho também, eu gostaria, que eu achei excelente, né, Carol, para as nossas ouvintes aqui, um outro conselho que aí, quem estiver passando esse desafio aí tem que falar com a Danila, não é comigo, mas é assim, escuta a tua essência, o que é a sua essência empreendedora, né, o que você mesmo, mulher, realmente quer, tua intuição, né? quer, a tua intuição. Eu não consigo ouvir a minha intuição. Conversa com a Danila, que aí você vai conseguir Exatamente. ouvir. Até quando você não quer ouvir, você vai ouvir. Ela tava me falando, ela tirou um tarô pra mim, que eu acho sensacional esse quadro lá no Insta dela, né, do tarô. E aí, lá tava falando, agora eu não vou lembrar, mas tipo, que eu tinha que tomar uma decisão. E assim, cara, eu vou abrir aqui pra vocês... para você que está ouvindo, que já está aqui ouvindo a gente há um tempinho, eu acho que você merece saber disso. Hoje eu tenho, né? Como eu falei para vocês, hoje eu tenho o meu negócio, que é só meu para mim, digamos assim, né? Por mais que a gente está sempre prestando serviço para alguém, porque nosso trabalho aqui é isso, a gente está sempre com alguém. Mas o que eu quero dizer com o que é meu para mim é quando você, abre aspas, dita as suas próprias regras, seus horários, enfim. Não tem aquela coisa assim, então, você pode se reunir comigo agora? Tipo, não, não posso agora. Vamos marcar, pode ser amanhã, enfim, você tem o controle máximo possível disso. E quando você trabalha para alguém, prestando serviço para alguém de uma forma diferente, como eu presto para essa empresa na qual eu trabalho, não é muito assim, né? Como eu falei lá atrás, você, na verdade, é um funcionário disfarçado de PJ, entendeu? Mas ok, tá tudo bem, eu sou muito grata, a questão aqui não é essa. Mas o meu maior sonho é bater asas, né? Digamos assim, e infelizmente ainda não tem uma constância, digamos assim, para que eu possa dizer, não, agora é o momento. Digamos que não chegou o momento ainda, né? E aí a Danila tava falando justamente isso pra mim, né? E daí ela falou assim, que você tem que tomar uma decisão. Eu falei assim, então, o problema é o seguinte. Aí ela falou pra eu seguir minha intuição, né? Porque eu falei, como decidir, né? Ela segue sua intuição e tal, ela tava falando. Aí eu falei, bom, o problema o problema é a gente pensar que tem um problema, mas fora isso, eu falei assim pra ela, o problema é quando a sua intuição diz, vai, se joga, se liberta, mas as contas falam, oi, tudo bom? Não esquece de mim, viu? Lembrando que é aquela empresa que paga eu, viu? Tipo aquela coisa, né? Mas isso faz parte do processo, por isso que eu tô trazendo isso aqui também, né? Existe um momento certo para você tomar as decisões, então não fica aflita. A gente fica ansiosa, óbvio, mas não fique... eu tive aí uma baixa no começo desse ano e eu entendi que eu estava me cobrando por uma coisa, aquela história, o que não pode ser resolvido, resolvido está. Então, se não é o momento, se não está propício, seja qual N motivos que você tem, mesmo que a tua intuição esteja te falando, só vai, entendeu? Pensa, se isso é emocional, no sentido de você tá com uma TPM ali, que eu sei, ou realmente pode ter um alerta para que você... Isso não é para te desmotivar. Então tá, sua intuição tá mandando você se jogar, mas ela não disse para você fazer isso agora, entendeu? Ela se prepara, se programa, né, enfim, se organiza para que você possa ir para o próximo passo, né? Esse Adubaí, o Adubaí que eu queria deixar
é justamente esse de você entender qual é o momento para você tomar suas decisões. Nunca vai ser fácil e nem claro, mas quando você olha para dentro de você, tem tudo a ver com isso que a Camila tá falando, né? Então, meninas, uma coisa que eu penso muito assim, nesse processo todo, é a gente sempre pensar mais, né? Sempre a gente olhar mais, quando eu falo de essência e tal, mas não dá para entrar muito no assunto porque é muito mais complexo que isso, não é só intuição, é um pouco mais a fundo do que isso, né? A intuição, ela faz parte do processo. A intuição é um dos pilares do meu posicionamento, é um dos pilares dos meus valores, é um valor para mim muito importante, mas tem um pouco mais por trás disso. Mas é você focar não lá no final, sabe assim, não na linha de chegada. É a gente focar no processo que a gente está, por tudo que a gente vem passando. Tudo é um processo de aprendizado, de assim, cada podcast que eu faço aqui eu aprendo, cada cliente que eu atendo eu aprendo com ela, aprendo para trabalhar com ela. Então, é nisso que eu sempre foco. E isso tem deixado o meu dia e as minhas entregas muito mais leve, muito mais tranquila, sabe? Então, um conselho que eu gostaria de deixar, assim, que para mim é muito, muito claro, assim, é esse: a gente focar nessa jornada em si mesmo. E como você falou, Carol, é não ficar desesperada, que eu vou decidir. Calma, faz um planejamento, fala com a Camila é boa, né, nessas coisas também, planejamento, assim, financeiro. Você precisa ir no planejamento financeiro, entendeu? Se você, sabe, se organiza, se fica tranquila, aceita o processo e passa isso com uma forma muito mais leve para o seu dia a dia. E ouve mesmo a sua intuição, porque a nossa intuição, ela fala muito com a gente, isso é muito legal, assim, muito certeiro. Mas a gente sabe que, como a Carol falou, né, tem os boletos também que estão gritando lá na porta. A gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Tudo é equilíbrio, gente, tudo é equilíbrio. Exatamente, é equilíbrio. E falando, né, daquilo que você me perguntou sobre onde estar, né, como não ficar nessa bolha e como sobreviver, entre aspas, né? Essa questão das redes sociais, elas estão sempre mudando, e é o que você falou. A gente tá na casa de outra pessoa, né? O que eu tenho visto e eu tenho aplicado também, né? Tenho aplicado com alguns clientes e tenho preparado para mim mesma. Ó, o spoiler aí para você que não me seguia, vai me seguir, vai ver isso acontecer. Tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui, né? Primeira coisa, se você não acredita que postar todo dia não seja para você, não tá alinhado com o que você acredita mesmo, não faça. Porque a gente coloca, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas eu acredito nisso. A gente coloca energia em tudo que a gente faz, tá? Energia mesmo, às vezes não é uma coisa assim visível, e aliás nunca vai ser, mas a gente coloca energia. Então, a partir do momento que você faz uma coisa que você não acredita que vai funcionar, não vai funcionar, não vai acontecer, não vai dar certo. Então, primeiro passo, faz uma jornada aí dentro, entende o que faz sentido para você. Então, para Camila fazer lives não era legal, né? De certa forma. Então, provavelmente ela não vai ter um resultado com isso. Óbvio que ela vai ter um resultado com isso, porque é uma ação bacana, mas talvez ela não tenha isso da forma que ela tá esperando. E não vai acontecer mesmo, gente. Então, assim, como então ficar preparado para estourar a bolha? Primeiro, tá sempre se atualizando. Mas quando eu falo tá sempre se atualizando, não é para você virar louca dos cursos e se internar de livros e cursos e conteúdo e encher a sua cabeça, porque é o que eu tava falando lá. Você acaba ficando tão confusa que você não trava e não posta nada, não faz nada. Inclusive, gente, esse é um momento em que eu parei de postar, porque eu não estava vendo sentido. Não que eu parei de postar, eu tenho postado. Mas eu tenho entendido que, para mim, hoje, não faz mais sentido ficar postando conteúdo técnico o tempo todo no meu Instagram. Então, que nem ontem me deu a louca, eu fui lá e fiz um monte de stories, entendeu? Eu gosto de estar junto da minha audiência, eu gosto de fazer stories, inclusive eu sou a louca dos filtros, né? E assim, só que não tava muito fazendo sentido para mim postar coisas. Eu até fiz um Reels, né, brincando, que eu não aguentava mais falar de marketing, mas é óbvio que foi uma ironia, né?
porque as pessoas, elas transformaram o marketing num vilão, gente. Assim, isso é muito... Danila, que tá aí dentro do marketing digital também, como tipo assim, né? Mais presente do que... A Camila também, né? Na verdade, a gente tá... Como eu falei lá no começo, o marketing digital tá presente em todos os negócios. Inclusive, para você vender, você tem que fazer o marketing digital. Então, mas eu digo assim, em questão de, olha, eu sou estrategista disso, né? Ou se posicionar como literalmente especialista naquele assunto. As pessoas, elas transformaram o marketing digital num vilão, como se ele fosse, tipo assim, o perseguidor de pessoas, e aquilo acabou fazendo com que ele perdesse a essência. Em nenhum momento alguma estratégia de marketing vai falar que você tem que postar todo dia, que você tem que... Até porque se o comportamento do seu público não for assistir todos os dias, ver todos os dias, pegar no celular todos os dias, obviamente que você está jogando seu tempo fora. Então eu entendi que para mim não fazia sentido mais ficar só na parte técnica, e sim em trazer as coisas que eu vivo, as coisas que eu sou, as histórias de vida. Então eu tenho feito menos conteúdos, mas quando eu faço um conteúdo mais técnico, é mais pensado, é mais estratégico no sentido de estar mais alinhado com aquele momento. Então eu tô sempre tentando trazer tutoriais, por exemplo, rapidinhos ali de atualização no aplicativo, e isso tem dado muito certo. Como também quando eu vou lá e simplesmente faço uma postagem de pintei meu cabelo de rosa, as pessoas ficam super felizes. Eu, Carol, quero voltar a fazer mais entretenimento com informação do que informação com entretenimento. Não sei se deu para entender nesse sentido, que a minha visão é que as pessoas daqui para frente, elas vão querer cada vez menos técnico, aquela coisa, tipo, tem que estudar, tem que aprender, e a gente tá num momento em que a gente tem que ter mais sensibilidade, a gente, poxa, precisa alegrar o dia de uma pessoa, cada um com o seu estilo. Uns vão ser com mais humor, outros com um tapa na cara, outros com uma palavra amiga, ou, por exemplo, com o oráculo da empreendedora, né? Adoro saber como é que vai ser a energia do dia. Então, são coisas que realmente agregam aqui dentro, deixam o nosso coração aquecido. Então, essa é uma dica que eu dou para que você desenvolva um relacionamento independente da rede social que você estiver inserida, porque aonde você for vão te seguir, tá? Mas expande, tá? E como expandir para outras redes sociais, que esse é o spoiler, né? Eu vou voltar a fazer vídeos para o YouTube, uma coisa que era um projeto inicial, né? Eu tenho o projeto que se chama A Carol Te Conta, que é tipo mega antigo, tipo... Eu queria ter um blog, eu queria ser blogueira, entendeu? Aquela coisa, tipo assim, eu tô feliz com quem eu sou hoje, eu tô feliz com o meu trabalho hoje, mas eu vou juntar as duas coisas. Então, teremos vídeos aleatórios, tipo assim, eu tentando me maquiar, por exemplo, é um exemplo, tá, gente? E ali falando de marketing, falando das coisas, e essa conversa, isso que vocês estão fazendo aqui, um podcast, é uma coisa muito legal, porque é um papo descontraído, é uma coisa que vocês vão acabar ganhando uma expansão. É claro que é uma construção, tijolinho por tijolinho a gente vai. Então, expande, né? Só que aí, vamos supor, não fica louca também. Por exemplo, assim, eu vou fazer um conteúdo pro YouTube, um pro Spotify, um pro Instagram, um pro Reels, um pro TikTok. Não, gente, deriva, tá? Ou deriva, ou pense numa solução. Eu vou abrir uma estratégia aqui para vocês que eu ainda nem apliquei. Eu vou voltar a fazer os vídeos para o YouTube, ainda vou testar tudo isso, né, no meu canal lá. Quero fazer esses vídeos mais descontraídos, trazer a Reclamona, que é uma das minhas alter egos lá no Instagram. E aí eu pensei, como eu posso trazer isso para o Instagram também, para não deixar o Instagram vazio. E aí eu decidi o seguinte: primeiro, eu não vou ficar louca de ficar postando todo dia no Instagram. Vou postar pelo menos aí, não sei, a semana tem 7 dias, vou postar, sei lá, 4 dias, um conteúdo mais enxuto, mais objetivo, mais direto. O restante vai ser tipo a minha vida, ponto. Então, pode ser que tenha uma foto de mim, pode ser na praia, causando ranço nas pessoas, entendeu? Mas, enfim, é a minha vida. Eu lutei muito para estar onde eu tô hoje. Então,
Só que aí, como eu pensei assim, como que eu posso derivar esse mesmo conteúdo sem colocar, de repente, ele no GTV e ele perder a força no YouTube, né? Porque o que acontece? Quando você replica muito conteúdo igual, não que você não possa fazer isso, pode ser uma estratégia no início, principalmente para fazer uma transição. Isso não quer dizer que eu vou abandonar o Instagram, só quer dizer que vai mudar o formato com que eu me comunico lá. E aí eu pensei, bom, então em todos os vídeos que eu fizer, eu posso montar, quando eu estiver editando, eu monto um trailer e jogo no Reels, chamando as pessoas. Então, é um conteúdo para o Insta, vai ter um fechamento, porque ele vai ter um roteiro, esse trailer. Então, eu já estou ali gravando, gravo um extra, fica um conteúdo que é o mesmo e ao mesmo tempo é diferente. Então, a solução que eu dou para você não ficar dependendo de bolhas é estudar qual rede social ou qual... Tem gente que se identifica muito com blog. Os blogs ainda, gente, dão muito resultado, tá? Para quem se dedica mesmo, para quem gosta de escrever, para quem gosta de fazer vídeos e etc. Enfim, cada blog vai ter o seu estilo, mas a maioria é escrito. Os blogs ainda têm sim sua força, tá? Então, estuda qual é a melhor rede social que você se identifica, estuda como é que ela funciona, não precisa fazer uma pós-graduação no negócio, mas estuda um pouquinho, aprende a mexer e se joga. No começo, você não vai ter mesmo, não espere. Esse é o meu adubaí para vocês. Não espera as coisas acontecerem do dia para a noite, porque não vão, a não ser que você tenha aquele negocinho que eu falei, virado para a lua. Fora isso, tá? Não vai acontecer amanhã. Se eu começar hoje, amanhã já tem 1.000 seguidores. Não funciona assim, tá? Então, tenha paciência, estuda, testa, põe em prática. Não fica só estudando também, não. Vai lá, testa aquilo ali. Vê se faz um vídeo e vê se você se identifica em fazer vídeo. Se você não gosta de fazer vídeo, tipo, se você tem um problema com isso, vai escrever, faz um blog. Você nem precisa aparecer em vídeo. Então, tem N opções. Tem o Pinterest também. Então, esteja em mais de uma plataforma ou crie estratégias para que você tenha contatos. Como, por exemplo, e-mail marketing é interessante. Ou você fazer uma lista de contatos no Telegram ou no próprio WhatsApp. Então, você acaba tendo uma lista de clientes ali, de possíveis clientes, ou de pessoas que são super fãs tuas, ou enfim. E não fica presa a uma bolinha, né? Então, essa é a minha mensagem sobre essa questão. É uma mensagem, um conselho e um adubaí para você, tudo junto, misturado. Não espera as coisas caírem do céu, porque não cai, mas também não quer dizer que vai ser muito difícil, que vai ser muito complicado, que vai ser muito pesado, porque se você tiver alinhada com o que você realmente gosta de fazer, e não é aquela coisa assim de papo de coaching, não, tá? Tipo assim, você tem que amar o que você faz, você vai gostar do que você faz, mas dentro do que você faz, vai ter um monte de coisinhas que você não gosta de fazer, isso é natural. Não tenta também ser aquela florzinha delicada, porque não vai rolar. Se você for aquela florzinha delicada, vai vir alguém arrancar sua pétala e já era. Entendeu? Então, aquela assim, né? Bem doida. Essa é doida, gente. Mas é isso, sabe? Não espera as coisas caírem do céu e não fica também muito sensível só esperando fazer o que você ama. Porém, embora contudo, se você estiver alinhada com sua essência, como diz a Camila, né? As coisas vão fluir. Vai por mim. Vai fluir. Vai fluir mesmo, gente. E esse bate-papo aqui, Carol, foi incrível, foi maravilhoso. Eu adorei conhecer um pouco mais dessa história, conhecer um pouco mais de você, saber aí toda a sua trajetória nesse processo, nesse marketing digital, nesse mundo maravilhoso da internet. E eu queria te falar, Carol, eu nunca falei, mas acho Carol J muito chique, viu? Acho maravilhoso. E onde que a gente te encontra, Carol? Eu tô lá no Instagram por enquanto, né? Na verdade, não por enquanto, porque eu não vou sair do Instagram, viu, gente? Mas assim, como eu comentei aqui com vocês, tem um projeto lá pro YouTube também. Mas pode ir lá me pesquisar no Instagram, que vocês vão encontrar lá. É só escrever, né? @ daí Carol J. Escreve J mesmo, tipo, no final, né? Tudo junto, Carol com C mesmo. Então, Carol J e um Azinho a mais. Então, Carol J. E pode me achar lá no Instagram, que por lá eu vou comunicar todas essas novas mudanças que vocês já estão sabendo em primeira mão, né? Nem as minhas seguidoras estão sabendo ainda.
E a gente queria deixar uma pergunta para você, querido ouvinte. Como é a sua experiência com o marketing digital? A gente contou aqui as nossas, como que funciona, a gente quer ouvir o seu lado também. Então é só mandar um e-mail pra gente, que é podcastplantai@gmail.com. E se você quiser fazer parte da nossa rede de apoio, vai ter um link aqui embaixo para quem tá no YouTube. Basta só você se inscrever, que a gente conversa, né? Fica um cantinho bem mais gostoso pra gente trocar ideias. E é isso aí, Carol. Eu queria agradecer muito a sua presença, por ter participado aqui com a gente. Foi muito bacana, viu? Um beijo, gente. Até a próxima. Um beijo. Muito obrigada, gente. E é isso, né? Tamo junto nesse mundão aí da internet. Fiquem aí com essas maravilhosas. E até o próximo Plantaí, né? Até o próximo.